Amém. Alguém gostaria de dar um testemunho nessa noite? Alguém quer falar sobre a ação? O Vitão já deu uma prévia aqui. Não? Vai deixar para o final? Amém. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Vamos ler do 1, vai? Mateus capítulo 11, e o verso 1, acharam aí? Quem achou diz um amém. Quem não achou fala misericórdia. Vamos ler então. A minha versão diz assim: quando Jesus terminou de dar as instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é um homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E no entanto, até o menor, no reino dos céus, é maior do que ele. Desde que os dias que João pregava, o reino dos céus sofre violência e as pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam de dias de João com grande expectativa. E se vocês estivessem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos: tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamento e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão, beberrão e amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Amém. Obrigado. Irmãos, eu já preguei essa palavra em algumas outras oportunidades e hoje à tarde eu estava orando, pedindo uma direção daquilo que o Espírito desejava falar, e o Senhor me levou a esse texto.
mais uma vez. E hoje eu quero trazer uma conotação um pouco diferente do que foi aquilo que Deus trouxe no meu espírito. Eu ia falar sobre curas. E eu acho que é até por isso que o Senhor ministrou algumas curas nesse lugar. Mas o Senhor começou a falar comigo que tudo que Ele faz aponta para algo. Muitas vezes a gente olha para as Escrituras e a gente acha que Jesus fez as coisas conforme iam acontecendo no caminho dele, meio que aleatoriamente ou meio ao acaso. Mas não. Todas as curas, sinais e milagres que Jesus fez tinham uma intenção. E aqui, nessa situação, João, primo de Jesus, o Batista, aquele que anunciava no deserto, ele estava preso. E o texto começa dizendo que ele ouviu tudo que o Cristo estava fazendo. E aí ele manda perguntar para Jesus: olha, você é aquele que haveria de vir? Ou a gente deve esperar outro? E a gente sabe que foi João que anunciou a Cristo. A gente sabe que foi João que falou: olha, ele é o Cordeiro de Deus. A gente sabe que foi João que falou: olha, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. A gente sabe que foi João que batizou ele, e quando Jesus estava saindo da água, ouviu uma voz audível, dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então João tinha presenciado tudo. João sabia que ele era o Messias. João sabia de tudo. E João estava preso e ouviu tudo que o Cristo estava fazendo. Ele não ouviu o que estavam falando a respeito dele. Ele ouviu tudo que Cristo estava fazendo. A Bíblia também diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, porque uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Ele estava vendo os bons frutos de Jesus. Por isso que Jesus termina o texto falando sobre a sabedoria, que a sabedoria olha e vê pelos resultados. Então, estava latente, estava na cara de que Jesus era o Messias. Mas como eu já falei em outras oportunidades, João estava ofendido com Jesus, porque ele estava preso e Jesus não fez nada para tirar ele da prisão. Jesus simplesmente o ministério estava bombando e acontecendo, e João, por conta da situação que ele enfrentava no seu coração, eu acredito que ele não tinha dúvidas que era Cristo. Lá no fundo ele sabia: não, é o Senhor. Mas eu acho que ele estava tipo assim: poxa, tudo isso, tudo que eu fiz para ele, todo o caminho que eu preparei, será que não vai sobrar uma bênção para mim? Será que ele não vai me tirar dessa situação? Será que, quem sabe, se eu mandar meus discípulos lá, ele não vem e me tira daqui? E Jesus dá uma resposta para os discípulos. Fala para ele. Ele diz assim: voltem a João, versículo 4, e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Quem vê e ouve é o quê? Testemunha. Quem vê e ouve é testemunha. Então o Senhor estava falando assim: testemunhem vocês, eu não vou falar por mim. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Tudo isso que Jesus estava fazendo, irmão, não era só algo temporal. Hoje, eu vou falar a maneira como eu vi esse texto hoje. Os cegos veem. Jesus veio não só para curar os nossos olhos físicos, mas veio para tirar toda a cegueira espiritual.
Os coxos andam. Está falando de uma nova maneira de andar. Está falando de um novo jeito de andar, um novo, depois do toque de Jesus. Ele fala, os leprosos são purificados. Eu preguei sobre a lepra semana passada, lembra? A lepra, ela não era só uma doença física, ela era uma doença social, porque a pessoa tinha que viver isolada, cabelo despenteado, quando encontrasse com alguém tinha que gritar imundo, ou seja, era uma humilhação, um isolamento, era um martírio não só para o físico, mas para a alma, tirava a pessoa da comunhão. E o Senhor veio para curar, ou seja, veio para devolver a pessoa da comunhão. Então, tudo isso que Jesus estava fazendo, ele falou assim, os mortos estão ressuscitando. Ele estava falando que ele estava trazendo vida para as pessoas, mas não só essa vida, mas uma vida eterna, que ia ser uma vida depois daqui. Os sinais do reino estavam chegando. Quando ele fala assim, ó, as boas novas estão sendo pregadas para os pobres, era porque os pobres naquela época não tinham vez, não tinha ninguém quem falava por eles. Ele está falando assim, ó, eu estou dando voz para quem não tem voz, eu estou olhando para quem ninguém olha, eu estou olhando para o necessitado. Era muito mais que algo físico, de curar os olhos, de curar a coluna, de ressuscitar, que isso já era maravilhoso. Mas ele estava mostrando, esse é o sinal do meu reino, esse é aquilo que está lá em Apocalipse 21, se não me engano, versículo 3 ou 4, que fala assim, ó, ele vos enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. Estava apontando para um reino eterno, era mais que algo físico, era mais que algo momentâneo e pessoal, era algo eterno. O Senhor está falando assim, eu estou chegando com o meu reino, e eu vou fazer isso na plenitude. É como se ele estivesse falando, hoje eu curo seus olhos, mas amanhã você vai enxergar tudo pleno. Hoje eu toco em você e você pode andar, mas amanhã você vai andar comigo. Hoje eu te ressuscito, que nem ele fez com Lázaro. Aí você vai falar, pastor, mas depois Lázaro morreu de novo. Sim. Por isso que as coisas que acontecem nessa vida são passageiras. Ainda que o Senhor te cure de alguma enfermidade aqui, ainda que Ele te ressuscite, vai chegar uma hora que você vai morrer. Mas Ele estava fazendo algo muito maior. Ele está falando assim, o meu reino é chegado. Estava apontando para as coisas eternas. Assim como Ele é o pão que alimenta. Quando Ele deu o maná do céu, lá em Êxodo, quando Ele derrama o maná do céu, Ele estava dando pão natural, mas Ele estava falando, um dia vocês vão comer de mim. Um dia vocês vão comer de mim e vocês vão ser saciados. Aquela rocha que jogava água no deserto, que eles bebiam toda hora, Ele estava falando assim, um dia vocês vão beber de mim, e essa água nunca mais vai deixar vocês com sede. Foi o que Ele falou para a mulher samaritana no poço, lá em João capítulo 4. Ele estava apontando para algo muito maior, irmão. Os sinais que Jesus estava fazendo, estava apontando para algo muito maior. Por isso que Ele manda esse recado para João. Ele fala assim, olha, não fala nada de mim não. Fala para ele que os cegos vêm, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, e aos pobres as boas novas são anunciadas. Estava apontando para algo muito maior. E às vezes, irmãos, a gente olha para Jesus com um olhar humano, e é normal, porque a gente olha para a nossa necessidade, e a gente quer que Jesus faça alguma coisa pela nossa necessidade. E é normal, e não é errado pedir, Senhor, eu estou com essa necessidade, por favor, toca aqui, por favor, se o Senhor quiser, como aquele leproso. Aquele leproso falou algo tão lindo para Jesus, porque ele não falou assim para Jesus, olha, se o Senhor puder, me cura. Ele falou, se o Senhor quiser, porque poder eu sei que o Senhor tem, que o Senhor é. Ele não falou assim, olha, se o Senhor puder me curar. Ele se jogou no chão e falou assim, se o Senhor quiser, podes me purificar. E Jesus falou assim, eu quero. E só de liberar a palavra, eu creio que aquele homem já estava curado, sim ou não? Quantas vezes Jesus liberou uma palavra, mas Jesus fez questão de tocar no homem. Eu quero, e a Bíblia diz que ele o tocou. Sabe por quê? Quanto tempo aquele homem não recebia um toque? Por causa da doença, por causa do isolamento.
Então, Jesus não é aquele que cura só o físico, Ele cura a alma. Lembra, as pessoas chegavam perto dEle, e Ele curava pela fé das pessoas e pela fé dos outros. Que lembra aqueles 4 caras que levaram o paralítico de Cafarnaum? Jesus fala, vendo-lhes a fé. E Ele falou, os teus pecados estão perdoados. Então Ele curou, libertou e honrou a fé dos amigos. Isso aponta para algo muito maior, irmão. Quando Jesus te cura de alguma coisa, aponta para algo muito maior. Quando Jesus te liberta de alguma coisa, de algum vício, de algum pecado, de alguma situação difícil, está apontando para algo muito maior que aquela própria situação. Só que ele continua o texto. E Jesus é tão lindo, irmão, porque Jesus podia ter falado bem de João na frente dos discípulos de João que estavam ali, para que quando eles fossem levar esse testemunho para João que estava preso, o pessoal ia falar assim, olha, o mestre falou bem de você. Mas talvez seria bajulação. Sabe o que Jesus fez? Quando aqueles homens acabam de sair para ir para João, ele começa a falar de João para o povo. E ele diz assim, versículo 7 de Mateus 11. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, que esperavam ver um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem, envio meu mensageiro adiante de ti. Ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. No entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus estava querendo falar? Ele elogiou João até. Vocês estavam atrás do quê? Estava falando da severidade de João. Porque João era severo. E vocês estão achando que ele é um caniço agitado pelo vento? O cara era firme. O que vocês foram ver? Um cara com roupa cara? Não. Aí Jesus fala assim, ó, dos que nasceram de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Só que ele queria enfatizar o quê? O reino. Ele falou, mas no reino dos céus, o menor lá é maior do que ele. Porque sempre ele está anunciando algo maior, maior do que a cura, maior do que a ressurreição, maior do que o milagre. A gente fica preso nessas coisas. A gente fica preso nos sinais, mas os sinais só mostram uma coisa. O reino dos céus é chegado. É como as coisas serão, como acabar esse tempo, irmão. Você tem noção que uma pessoa que foi cega a vida inteira aqui, na eternidade ela vai enxergar? Você tem noção que um cara que foi aleijado aqui, ou que sofreu um acidente e ficou paralítico, tetraplégico, no reino dos céus ele vai andar? Você tem noção que é muito maior, que a eternidade é muito maior do que esse pequeno espaço de tempo que a gente passa aqui? E a gente concentra todas as nossas forças nesse curto período de tempo. A gente concentra, a gente quer ganhar. A gente quer construir, a gente quer conquistar, a gente quer ganhar, a gente quer guardar, a gente quer fazer, a gente quer ser lembrado, a gente quer um monte de coisa, mas Jesus, sendo intencional com as próprias coisas, ele apontava. Eu olhei esse texto hoje de uma maneira que eu nunca olhei. A gente, Jesus curou a sogra de Pedro. Alguns dizem que é por isso que Pedro negou Jesus depois. Brincadeira. Jesus curou a sogra de... Tudo tinha um objetivo, tudo apontava para um lugar. E esse lugar é o reino. Ele está falando assim, ó,
O maior aqui, nascido de mulher, João Batista, mas o menor no reino. Ele está apontando para o reino. E as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava querendo comunicar. Por isso que ele falou, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Aí depois ele faz uma comparação entre ele e João. Ele fala assim, João não comia, nem bebia. Era um cara, vocês falavam, ele tem demônio. Agora eu como a mesa com vocês, bebo com vocês, brinco com vocês, dou liberdade de vocês estarem perto. E vocês fazem o quê? Aí ele fala assim, a quem eu vou comparar vocês? A gente tocou flauta, tocou uma música alegre, ninguém se alegrou. A gente tocou lamento, uma música fúnebre, ninguém ficou triste. Vocês são como crianças nas praças, que ainda não entenderam que tudo isso que eu estou fazendo está apontando para o reino. Não tinha a ver com uma cura temporal. Tanto é que teve pessoas que andou com Jesus e Jesus não curou, irmão. Tiveram pessoas próximas de Jesus. E Jesus não fez nada. Fez para alguns. Por quê? Jesus faz acepção de pessoas? Ah, ressuscitou Lázaro porque era amigo, mas não ressuscitou fulano. Não! Porque não importa o quanto Jesus ressuscitasse pessoas, essas pessoas iam morrer de novo. Porque esse invólucro aqui, essa tampa aqui, já era. Isso aqui vai acabar. É corrupto. Eu ouvi um pastor dizer essa semana, e é triste, irmão. Pensa no negócio, ele falou um negócio simples, mas aquilo entrou no meu coração. Ele falou que 1 hora antes de você morrer, você ainda vai estar querendo pecar. O que ele quis dizer? Que a nossa luta contra essa carne aqui, vai ter até a hora de partir. Porque a nossa natureza é ruim. Mas quando nós fomos revestidos de incorruptibilidade, que é o mesmo corpo que Cristo tem hoje, nós não vamos mais ter vontade de pecar. Nós só vamos ter vontade de agradar a Ele. Por isso que a gente vai receber coroas e vai colocar os pés dele falando assim, santo, só o Senhor é digno. Toda honra e toda glória seja o Senhor. Obrigado. Nós vamos compreender as coisas. A gente não compreende aquilo que Cristo faz, está apontando para algo maior. A gente sempre está de olho nas necessidades. Sabe por que João deu uma balançada? Porque estava preso. Porque eu acredito que se ele tivesse solto, nunca ele ia perguntar isso para Jesus. E quantas vezes nós ofendidos com Cristo, porque Cristo não fez algo. Poxa, eu pedi para o Senhor salvar o meu pai, e o Senhor deixou meu pai morrer. Olha, eu pedi para o Senhor curar fulana, orei por fulano e fulano não foi curada. Senhor, eu pedi tanto para não acontecer isso. E olha o que aconteceu com o meu casamento. Senhor, eu te pedi tanto. E a gente fica preso nessas coisas como se elas fossem o fim. Mas Jesus só estava apontando elas para um final, que é o reino dos céus. Onde não há mais tristeza, nem dor, nem morte. Onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e nós não vamos mais passar por isso. Só que a gente quer pular essa parte. Quem dera a gente pudesse pular e ir logo para o final, como num filme que você adianta e vai ver o final. Mas não é assim, existe um processo. E aqui eu vejo 2 tipos de pessoas em Mateus 11. Eu vejo aqueles que estão ofendidos com Jesus. E a ofensa gera dúvida, cara. Quando você está ofendido, você duvida de tudo. Pega uma pessoa que foi passada para trás num negócio, ela fica ofendida. Quando ela for fazer outro negócio, uma coisa pode estar às claras, ela vai estar sempre com o pé atrás. Por quê? Porque aquilo traumatizou e ofendeu de uma forma que ela não confia em mais ninguém. É como uma pessoa que foi traída. Qualquer coisa está sempre alerta, porque acha que vai acontecer de novo.
E João estava ofendido, por isso que Jesus dá o recado. Ele fala: felizes aqueles que não se ofendem por minha causa. Ou seja, felizes aqueles que entendem para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. E tem o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que você toca a flauta e ela não se alegra. E a pessoa que você canta lamento e ela não se entristece. Jesus está falando assim: com quem que eu vou comparar vocês? Quem que eu vou comparar? E ele termina o texto. Ele diz assim, versículo 16: a que posso comparar essa geração? Se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se entre os amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: ele está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Ele está falando assim, ó: quem é sábio e está prestando atenção nos frutos, consegue discernir. Então nós temos dois tipos de pessoa aqui. Uma que está duvidando porque está ofendida, sabe que é verdade, já viu Cristo fazer. Quem já viu Cristo fazer inúmeras vezes na sua vida? Na vida de outras pessoas? Sabe, mas fica assim, porque está ofendido, ou com a igreja, ou com a religião, ou com alguma pessoa, ou com algum pastor, ou com alguém. A pessoa está ofendida. Ela sabe que Cristo é a verdade. Ela sabe que o que Cristo está fazendo está apontando para o reino dos céus. Ela sabe que é muito maior do que a circunstância que ela está passando. Muito maior. Só que ela está ofendida, então ela não consegue receber. Aí por outro lado, tem o povo das flautas, que não adianta o que você faça. Jesus falou assim, cara, João, por isso que ele falou de João primeiro. Ele falou assim, João era um cara extraordinário. Só que João não comia nem bebia em público, ou seja, ele não queria escandalizar ninguém. A vida dele era totalmente privada. O cara estava lá no deserto, quem queria ouvir ele tinha que ir lá no deserto. E ele pregava e sentava madeira. Essas igrejas assim, tradicional zona hoje, aquelas firme, severa. Vocês foram lá e deu ruim. Agora eu estou próximo de vocês. Eu como com vocês, bebo, para vocês saberem quem eu sou. Vou na casa de vocês, fico junto. E também não está bom. Então, nós temos dois tipos de pessoas hoje. Pessoas que estão ofendidas com algo e não conseguem receber, estão prisioneiras por causa da ofensa. Está preso. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não piso nunca mais numa igreja. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que entristeceu a pessoa e a pessoa falou assim, para mim já deu. Tem outros que falam assim, não, eu gosto de cultuar em casa. Amém, irmão. Mas não tem como você tocar o corpo em casa. Eu já disse, não tem como se relacionar só com a cabeça, Cristo, e deixar o corpo dele de fora. Você vai ter que abraçar o corpo, porque você faz parte do corpo. E se eu tenho defeito, você também tem. E nós vamos ter que suportar uns aos outros em amor. E nós vamos ter que superar isso para a gente viver o que ele está falando sobre o reino dos céus. Porque as curas eram sobre isso. Os milagres, os sinais eram sobre o reino. Ele está falando assim, estou te curando aqui agora, mas você nem sabe o que você vai vivenciar quando terminar isso aqui. É algo tão glorioso, tão poderoso. E a gente tem esquecido disso, irmão. Porque a gente tem vivido aqui. Cara, se você morrer hoje, a sua casa vai ficar para alguém. Seu carro vai ficar para alguém, sua conta bancária vai parar na conta de alguém. Acabou. Acabou, é fração de segundos.
Tudo que você lutou, tudo que você... acabou. Mas o reino dos céus não é assim. Vai acabar aqui, você vai entrar num reino que não tem fim. Um reino de paz, de justiça, de alegria. Um reino onde a gente vai ter comunhão com Ele todo dia. E a gente não pensa nessas coisas. Parece que isso não faz mais brilhar os nossos olhos. Irmão, o desejo da gente estar com Cristo tem que ser maior do que qualquer coisa. Porque senão a gente não entendeu a mensagem que a gente está pregando. Porque se a gente crê em Jesus só para essa vida aqui, que miseráveis homens nós somos. Então das duas uma, ou a gente está preso porque a gente está ofendido, ou a gente não está dando a mínima para o que está acontecendo. Essas pessoas estavam alheias. Fala de tocar 2 tipos de música e aí a pessoa não dançar, fala assim, não interessa, a pessoa está alheia. Era isso que Jesus estava falando, mas ele estava pregando o reino, porque o texto começa dizendo assim: quando Jesus terminou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, saiu para anunciar, ensinar e anunciar sua mensagem. Qual que era o propósito? Ensinar e anunciar a mensagem. O que estava fazendo no caminho? Cura. Apontava para um lugar só. O propósito era ensinar e anunciar a mensagem. Sabe qual que é o nosso problema hoje como igreja? A gente fica preso no que Jesus está fazendo, mas a gente não está nem ensinando e pouco anunciando a mensagem. E qual a mensagem? As boas novas do Evangelho. O Evangelho é boa nova, irmão. A gente fica se atentando num monte de coisa, o Evangelho é boa nova. Sabe qual que é a boa nova? Cristo morreu por você. E se você tiver fé e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, não importa o que aconteça com a sua vida nessa terra, você vai estar nesse lugar que aquele ladrão da cruz experimentou. Está falando de uma graça imerecida, está falando de um favor que a gente não consegue calcular, está falando de um amor que é impossível transliterar com palavras. Só que essa mensagem a gente não está anunciando. Por quê? A gente quer anunciar quem está sendo curado, quem está sendo ressuscitado. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que Jesus está falando, a cura. Ele falou assim, é a cereja do bolo, mas na verdade eu vim anunciar uma mensagem. E aí nós como igreja, a gente está preso naquilo que Jesus está fazendo. Se Jesus está fazendo, eu estou abençoado. Se Jesus não está fazendo na minha vida, então o problema é minha fé. Isso não importa, irmão, porque se o Senhor fizer ou Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, sim ou não? Se você estiver doente e Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, isso não vai, entende? Só que a gente está preocupado no que Jesus está fazendo. E essa é a resposta para os ofendidos. Por isso que Jesus falou assim, viu? Os cegos veem, os coxos andam, tal. Fala lá para ele. E a resposta para aqueles que querem nada com nada é: os sábios sabem analisar os resultados. Ele está falando assim, olha o que está acontecendo aqui. Você está tendo uma oportunidade. Entende? E o Senhor ministrou no meu coração, vindo para cá, que tudo aquilo que a gente... Irmão, é maravilhoso estar num culto como esse. Ver o Espírito Santo trabalhar do jeito que trabalhou. Mas e se ele não tivesse feito nada? E o culto tivesse assim, a gente tivesse meio apagado? E se a minha mensagem tivesse sendo horrível? Se eu não estivesse entendendo nada? Isso não muda. Entende? Só que a gente está tão focado naquilo que Jesus está fazendo, a gente quer ver paralítico levantar. E era o que o povo da época queria, porque enquanto Jesus fez milagres, uma grande multidão afluía para ele e caminhava com ele. Mas quando ele começou a falar assim, olha, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, renúncia. E depois, que é uma coisa que a gente não percebe, ele fala, depois,
vem e me segue. Não tem, as pessoas querem seguir Jesus hoje, aí é como se Jesus falasse assim, ó, vai me seguir? Então toma aqui sua cruz. Ó, Alisson, essa aqui é do seu tamanho, ó. Toma a sua cruz, deixa suas vontades um pouco de lado, e aí depois disso você vem e me segue. O problema é que as pessoas querem seguir porque querem ver cego ver, coxo andar. Quantos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Esse é o nosso problema como igreja, e o Senhor está falando assim, ó. Nesse texto tem 3 lugares. Quem está preso, ofendido, quem está alheio e quem está sendo sábio, porque o texto termina assim. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Ele estava falando de quem? Dele. A sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Quem estava produzindo o resultado? Ele está falando, quem é sábio vai analisar e vai ver o resultado. Não está alheio, está observando. Falando assim, poxa, tem fruto. Tem fruto. E agora eu pergunto para vocês, em qual lugar nós estamos? Será que a gente está ofendido porque Jesus ainda não fez aquele milagre que eu preciso? Aquela promessa que Ele me prometeu, lá em não sei quando, não cumpriu, e aí eu fiquei chateado porque não cumpriu ainda e virei as costas para Ele? Irmãos, lá em Romanos 4, se não me engano, eu estava conversando eu acho que é Romanos 4. A Bíblia diz que Abraão cria, convicto e plenamente, que o Senhor ia dar um filho para ele. 100 anos de idade. 100 anos de idade, a promessa tinha sido feita quando ele tinha 75. 25 anos se passaram. No meio do caminho ele teve um filho com Agar, porque a mulher dele resolveu dar um jeitinho. Falou, não, vou dar minha serva para ele, porque vai que não cumpre, né? Vai ficar ruim a reputação de Deus, né? Vamos dar uma mãozinha para ele. Aí colocou a mulher. Ele teve o filho. Deus falou assim, não, tudo bem, esse é seu filho, mas esse não é o da promessa. O seu ainda vai vir. Ele esperou mais 12 anos e meio, até vir Isaac. E a Bíblia diz que ele cria. E aquilo foi imputado por justiça, porque ele creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque uma pessoa de 100 anos vai engravidar como? Ele 100, a mulher 90 e pouco. Vai engravidar como? Mas no íntimo, eu tenho certeza que na mente de Abraão, na mente humana dele, ele falou assim, ai cara, é difícil, hein? Assim como algumas situações nossas, a gente olha e fala assim, ai, você está numa pindaíba, quebrado, aí vem uma pessoa assim, ora com você e fala assim, olha, Deus vai te prosperar, viu, irmão? O que a sua mente fala para você na hora? Sim ou não? A mente fala, mas a gente pode escolher permanecer em fé. Tipo, se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Essa é a diferença daqueles que ficam alheios. Você reparou que a maioria das curas que Jesus fazia, Ele falava assim, vai, a tua fé a ti? Porque tem a nossa parte no processo, irmão. Ele é poderoso para fazer? É. Ele pode curar só com uma palavra, mas às vezes Ele quer tocar. E tem gente que Ele cura, mas é um processo. Lembra daquele cego? Que ele tocou uma vez e o cego falou assim, nossa, eu estou vendo pessoas como árvores. Ele, calma aí, vamos tocar de novo. É um processo. Uns Ele cura instantaneamente, outros Ele faz através de uma palavra, outros Ele tem que tocar, outros Ele manda se lavar não sei aonde, outros Ele gospe no chão. É o jeito dele, irmão, mas Ele faz. E felizes aqueles que não ficam ofendidos por causa dele. Então que a gente possa entrar num lugar de fé e olhar, mesmo as circunstâncias da nossa vida, quer sejam elas boas ou quer sejam elas não, que a gente possa olhar que tem algo muito maior, que é uma mensagem que está sendo anunciada, que é a mensagem que ele estava anunciando nas entrelinhas ali. Ele falou, olha, João é o maior nascido de mulher, mas deixa eu te falar uma coisa, nesse reino que eu estou anunciando,
Aliás, este reino já chegou a vocês, prazer, sou o reino. Nesse reino, o menorzinho lá é maior que João. Quantos estão entendendo? Estava apontando para nós, irmãos. Apontando para algo muito maior. E a gente fica preso para ver quem está enxergando. Ai, deixa eu ver quem está enxergando. Deixa eu ver quem era paralítico e está andando. E Jesus está falando, não, cara, é muito maior do que isso. Meu reino é muito maior do que isso. Porque isso aqui vai passar, quem eu curar agora vai morrer. Quem eu libertar agora, mas eu estou trazendo uma libertação da qual vocês não têm ideia. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei quais eram as suas expectativas. Não sei o que sua mente entende por evangelho. Não sei como você se relaciona com Deus no dia a dia. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor é aquele que come e bebe e está perto de você. Ele tá inaugurando um tempo de relacionamento. Quando ele compara João com ele está falando assim, ó, João não fazia essas coisas em público. Mas eu estou aqui, ó, acessível, disponível, querendo um relacionamento e mostrando que a sua necessidade, o que você está buscando agora, eu posso até resolver, mas eu estou apontando para algo muito maior. Eu carrego uma mensagem muito maior, que é as boas novas do Evangelho. Que um dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmão, é como se Ele chegasse para um mendigo, à beira da morte, e falasse assim, olha, aqui você não tem casa, mas lá eu fui preparar morada para você. Aqui você é desprezado pela sociedade, mas lá você tem valor. Aqui você pode estar morrendo por causa de alguma doença, de alguma situação, mas se você estiver comigo, lá você vai ter vida e vida em abundância. É muito mais do que o presente momento, é muito mais que o agora, 2026, é muito mais que as minhas necessidades pessoais, as necessidades da minha família, é muito mais que as necessidades da igreja, que as necessidades do Brasil, é muito mais do que isso. O Evangelho é muito maior do que isso, a mensagem de Jesus é muito maior do que essa. A realidade que Ele tem para nós é muito maior do que a gente vive. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou abrir mão de tudo, só vou ficar esperando eu morrer ou Ele me buscar para viver aquilo? Não. A mensagem é para agora. Quem aqui já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Então você já está na eternidade. A eternidade é aqui e agora, porque se você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir dos olhos dele lá. Não espera para viver a eternidade quando ela chegar. Viva ela agora. Viva como se os seus olhos, a sua mente, o seu coração, o seu espírito já estivesse lá naquele dia que a gente anseia, que é o dia que a gente vai encontrar com Ele. Nós temos que viver como se aquilo fosse acontecer amanhã. E se não acontecer? A gente continua olhando para os cegos que estão sendo curados, os coxos que estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos estão sendo purificados, e as boas novas estão sendo pregadas àqueles que não têm ninguém por eles. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que a igreja deve viver. É isso que deve ser a nossa inspiração para pregar. Não tem mensagem maior do que essa. Às vezes a gente fica buscando estratégias para trazer as pessoas para a igreja.
E durante anos a igreja fez isso errado. Por isso que hoje tem um monte de gente dentro da igreja só querendo a bênção e não um abençoador. Não querendo conhecer o Criador. Porque a gente não vem que Deus vai te dar carro. Vem que Deus vai te dar casa. Vem que Deus não sei o quê. E aí a gente atraiu as pessoas da maneira errada. A maneira certa de atraí-los é: Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele apagou o escrito de sentença que era contra nós. Essa é a mensagem. Essa é a pessoa. Isso é chegado o reino dos céus. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós oramos nessa noite, pedindo que o Teu Espírito confirme, Senhor, essa mensagem no coração de cada crente. Nós não queremos ficar, Senhor, ofendidos ou escandalizados por Sua causa, quando o Senhor não fizer algo que vá nos beneficiar. Mas nós também não queremos ficar como aqueles que tanto faz, tanto fez, não importava o que o Senhor estava falando, nada que os alegrasse ou nada que os entristecesse ia mexer naqueles corações duros. Mas que nós possamos ter sabedoria e analisar os frutos, que possamos olhar para a sua mensagem, a mensagem que o Senhor carregou no tempo que o Senhor passou na terra, que possamos olhar para tudo aquilo que o Senhor fez de maneira intencional, que apontava para algo muito maior do que nós pudéssemos imaginar. Que a vida não é só o meu umbigo, não sou só eu, não é só a minha família, não são as minhas necessidades, o que eu estou passando, mas que existe uma mensagem do reino dos céus que deve ser pregada, principalmente para aqueles que não têm ninguém por eles. Para que a tua casa fique cheia, para que o teu nome seja glorificado, para que cumpramos o propósito, Senhor. Junto aos teus pés, Nós te glorificamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. prazer maior não há Que me render e te adorar. Você pode adorar o Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Podem se assentar. Antes do recado tem o vídeo da ação. Tem? Ação que nós fizemos ontem.
Glória a Deus. Quem foi teve a experiência, né? Cara, e foi maravilhoso. Acho que de todas as ação que a gente já teve, essa é a nossa quarta ou quinta? É a quinta já, né? Foi maravilhosa, foi um tempo muito bom que a gente teve com as crianças. A gente pôde aprender muito com elas e também impartir de Cristo. Agradecer a Pátia aí por todo o empenho, o Juliano também, a Ana, né? Que se empenharam muito nessa questão da ação. Deus abençoe a vida de vocês. A cada um também que se voluntariou para estar lá com a gente servindo. Maurício que teve que fazer uns 20 desenhos ali. Mas glória a Deus, tudo para servir a Deus e foi muito especial. E a cada um que contribuiu também com essa causa, né? Ajudando aí com as doações, com os chocolates e que possa vir a próxima em nome de Jesus. Passando alguns avisos rapidamente para a gente encerrar o culto. Pedir para o pessoal passar. Nosso caderno de oração, Alisson. Alisson já está ali do lado. Ah, disfarça, mas já vem aqui já. Eu estou adiantado, eu falei, já está no final já. Mas lembrando, toda segunda-feira, para quem não sabe, tem alguém que nos visita hoje? Nosso irmão, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Mas nós temos toda segunda-feira às 8 horas aqui um tempo de oração. Então a gente se reúne aqui para ter um momento de realmente de buscar direção de Deus, estar orando pelas pessoas, pelas causas. Então, se você puder, esteja conosco, é muito importante. A gente tem falado isso, mas acaba chegando na segunda-feira e no fim não acaba tendo um movimento, sabe? Mas a gente quer fazer uma convocação, porque a gente conta com a ajuda de vocês para ter esse momento de clamor, porque a gente já provou muito disso aqui. Segundas-feiras, onde a gente vinha, o Senhor nos direcionava, realmente a questão, tudo aquilo que a gente precisava fazer, né, como igreja, e a gente conta com você para nos apoiar. O nosso irmão que nos visita, já aproveitando, a gente vai entregar uma... Pai da Camila, seja muito... É ele mesmo, tá. Fábio, o pai da Camila, tem a lembrancinha para ele?